Albiceleste no Rádio Esportes com o repórter Samuel Venâncio. Bom dia para você, Samuel. E as últimas da equipe do técnico Anderson Moreira, Samuca. Vamos lá, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes. 11h37, confirmando o Cruzeiro dividido mais do que nunca em duas frentes. O trabalho na sede administrativa, que continua e com muita coisa para fazer, e o trabalho no futebol. Aí é com o técnico Anderson Moreira, o departamento de futebol do Cruzeiro, Ricardo Trubisky, diretor de futebol, o David, diretor técnico, fazendo os contatos no mercado em busca dos reforços para fechar aí num primeiro momento o elenco do Cruzeiro que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com os assuntos da parte administrativa, departamento jurídico também, com muito trabalho pela frente. Ontem a gente trouxe aqui na Itatiaia a situação envolvendo o Fred, a ação na Justiça do Trabalho, uma audiência marcada para o dia 31 de julho, e o Cruzeiro fez uma contestação de 91 páginas, um texto que foi montado pelo jurídico do Cruzeiro, o Cruzeiro que tem a parceria de um escritório para cuidar de todas as ações na parte trabalhista, o escritório Ferreira e Chagas Advogados. Então o Cruzeiro pedindo a anulação da liminar que liberou o Fred para o Fluminense, pede a anulação de uma multa que foi pedida pelo Fred de 50 milhões de reais. O clube quer ainda que os ex-dirigentes Wagner Pires e Itair Machado sejam incluídos no processo com responsabilidade solidária. Então, é uma situação que vai render ainda. Os pedidos do Fred superam os 70 milhões de reais. É uma ação que preocupa o departamento jurídico do Cruzeiro. E, além disso, o clube vem fazendo acordos na Justiça do Trabalho com funcionários que foram demitidos no início do ano. Trouxemos a informação já ontem à noite no site itatiaia.com.br que o Cruzeiro chegou em um acordo com o ex-preparador Anderson Nicolau. Ele foi demitido naquela leva no início do ano. A ação, ele pedia 800 mil reais. Com o acordo feito, o valor foi para 490 e o Cruzeiro vai pagar em 24 parcelas. Isso começa no dia 29 de julho. O Cruzeiro já fez, então, acordo com o Anderson Nicolau, com o James Freitas, com o Rafael Vieira, com o Leandro Franco, aí teve com o Latorre, com o Nelson Simões, que foi auxiliar do Rogério Ceni, com o Fábio Moreno, que foi auxiliar do Abel Braga, com o Alexandre Gracelli, que foi técnico do Sub-17. A ideia é tentar esses acordos. Claro que depende do orçamento do clube, mas quando você faz um acordo, você consegue uma redução muito boa em relação ao valor que é cobrado. O importante é continuar com o acordo em dia, honrar os compromissos, e isso vem acontecendo até o momento. Alguns já começaram a ser quitados, outros começam agora no final do mês de julho, tem para agosto, tem para outubro. Então o departamento jurídico com uma tabela dos pagamentos para até não se perder e deixar atrasar, porque aí a bomba volta ainda maior, com bloqueio na justiça, e isso o Cruzeiro não quer no momento. Só nesses acordos que eu citei, os valores da causa, eles chegavam a 2,5 milhões. E com os acordos, o Cruzeiro vai pagar 1,3 milhão de forma parcelada. Então, se conseguir com todos que estão na Justiça do Trabalho, claro que algumas causas maiores, isso aí vai demandar mais tempo para discussão na Justiça do Trabalho. Na bola, o técnico Anderson Moreira preparando o time para a estreia dele contra a URT, mesclando jovens, contando com jogadores experientes, e um desses jovens que subiu recentemente está aproveitando a chance neste profissional do Cruzeiro, enquanto o Sub-20 não volta, é o Riquelmo, e o garoto está conosco aqui no Rádio Esportes.
o material do canal Cruzeiro Oficial, falando sobre o que vem acontecendo na carreira dele. Fala, Riquelmo. Eu saí muito novo de casa, vim com 9 anos pro Cruzeiro, joguei na Campestre, na escolinha primeiro. Aí com 14 anos eu subi pra Toca 1, onde fica os jogadores da base mesmo e tudo. E agora eu tô tendo essa grande oportunidade e tô muito feliz e vou agarrar firme para ajudar o Cruzeiro. O garoto também explicou a origem do nome. Foi assim, quando eu nasci, meu pai chegou pra minha mãe e conversou com ela. Falou assim, eu quero pôr Riquelme. Aí minha mãe falou, não, eu não quero esse nome não. Aí meu pai falou assim, então vou pôr diferente. Aí foi pôs Riquelme, para diferenciar um pouco o nome do jogador. Era fãzaço do Riquelme, jogava muito. Ele até contou a história pra mim, que ele fazia cada golaço, dava muita assistência, jogava muito. Falou sobre as características dele como jogador. Minha característica é jogar pelo lado direito, por direito. E minha característica é a velocidade, a força de vontade, nunca desistir do lance, é isso. Comentou também a brincadeira que o pessoal faz na Toca sobre a semelhança com Marcelo Moreno. É uma resenha muito boa, né? Cheguei aqui, o Léo já começou a falar que eu parecia o Marcelo Moreno, não sei o que tem. Mas fico feliz, né? Parecer com o Marcelo Moreno também, um grande jogador. Mas é só resenha mesmo, porque não dá não. Riquelmo também contou como foi a recepção do elenco. Não, o time recebeu eu bem demais. Eles começaram a zoar, tudo. Estou muito feliz de ter uma recepção dessa, porque tem pessoas que quando a gente chega num lugar nunca ajuda a gente, tudo. Mas aqui eles ajudaram e eles estão passando força pra gente e falando pra gente concentrar mais nas coisas. Falou sobre como ele recebeu a notícia de que estava convocado para treinar com o profissional. Aí eu tava deitado lá em casa, né? Aí o meu empresário me ligou e me deu essa notícia maravilhosa. Aí saí correndo para contar pra minha mãe, né? Aí minha mãe ficou muito feliz, tudo. Aí meu pai também ficou muito feliz. Foi uma grande notícia para mim e tô feliz até hoje por causa dessa notícia. E agora eu só tenho que dar o meu melhor aqui. Ele comentou ainda a inspiração que tem no futebol. A inspiração é o Messi, porque ele é um gênio no futebol, como ele carrega a bola, ele pensa muito no jogo, ele é um gênio. Falou também sobre a identificação com o Cruzeiro há muito tempo no clube. O Cruzeiro abriu as portas muito cedo para mim e é um clube que eu vou levar sempre no meu coração, porque desde pequeno ele sempre me deu apoio, sempre me ajudou e só quero subir mais escadinhas subindo para sempre ajudar o Cruzeiro. E para fechar, Riquelmo comentou sobre a primeira entrevista na Toca da Raposa 2. Eu senti muito nervoso, mano, mas a gente vai acostumando e a gente vai perdendo esse nervosismo cada dia mais e é isso. Aí, o jovem Riquelmo com a gente aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h45. O Anderson Moreira, ele confia muito no potencial de vários garotos, mas tem outros à frente. Maurício, Jadson, Pedro Micalho, Thiago, são atletas de muito potencial que podem, no futuro, significar uma boa venda para o Cruzeiro. E o Anderson apostando nesta mescla e observando, claro, aproveitando esses garotos que estão no profissional do Cruzeiro, o atacante Estênio, o Riquelmo agora, outros que serão testados ao longo do ano em parceria com o técnico Rogério Micali. Uma outra situação, Júnior Brasil, que o Cruzeiro está de olho no mercado, já falamos sobre os reforços, trouxe há alguns dias o nome do Giovani do Bahia, que é um atleta que o Anderson conhece bem. Cruzeiro esperando a definição do Daniel Guedes, não vai fugir muito disso, jogadores experientes. Se consegue a contratação desses dois, praticamente o elenco pronto para iniciar essa Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Pansieri, amigos e amigas. Então, o Cruzeiro precisa destes reforços, sim.
E aí, Samuel, o decorrer da competição vai nortear se algo mais é necessário ou não. A gente sabe que o Cruzeiro tem boas peças, mas ao mesmo tempo a gente sempre tem que lembrar aquela questão dos pontos. Ou seja, o Cruzeiro corre já ao lado de um prejuízo assim absurdo. E isso é algo que pode trazer assim complicações nessa arrancada, nesse início, nessa primeira fase do Brasileiro. E você falando dos garotos, viu, Samuel? Eu acho muito legal, muito bom que tem um espaço, a gente vendo que o Anderson tá de olho nessa rapaziada. O Riquelmo merece elogio, porque a humildade do garoto, a sinceridade, a transparência, e isso é muito legal, a gente está precisando ver isso, porque você houve entrevista de caras da base, já estão todos cheios de marra, às vezes até numa máscara danada, então vê a humildade, a sinceridade, bacana. Agora o detalhe, né, parceiro? Riquelmo não é tão diferente assim, né? Riquelmo é que é? Riquelmo não, tá bacana. Mudou só a letra, né? O Riquelmo, é legal você falar isso, o Brasil, porque tem o lado da juventude ainda, claro. Um garoto que vai aprender a verbalizar as ideias e vai aprender mais que o torcedor quer. Fazer boas jogadas com o que pensa o Anderson Moreira. E é um caminho que vai ser trilhado junto com jogadores experientes. A gente sempre fala isso aqui no Rádio Esportes, o Brasil, independentemente do time que é o noticiário, quando vem um jovem e fala da Itatiaia, é sempre uma grande oportunidade de jogar num time grande, com camisa pesada, com torcida que cobra, numa situação de reconstrução. Esse é o caminho que o Riquelmo vai percorrer. Claro, e esses meninos podem depois ajudar muito o Cruzeiro, virando moeda, virando grana, numa transação. Se pudesse falar algo para o Riquelmo, continue assim, falando com o seu coração, com humildade, não perca isso nunca, suas raízes, sua essência, isso é muito legal, a gente precisa muito disso, viu, da humildade, da transparência das pessoas que falam com o coração. Gostei, viu, Riquelmo? E aí, Samuel, menino falando com o coração, com humildade, isso é muito bacana. Toda sorte aí para ele e que possa jogar muito no profissional do Cruzeiro. 11h49, eu falei em manchete que o Cruzeiro vai definindo os detalhes da reunião extraordinária do dia 3 de agosto no Barro Preto. Esta reunião, ela pode ter transmissão através do canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Isso foi um tweet feito pelo Léo Portela, ele que é superintendente de relações institucionais e governamentais. Vai ficar aquele embate, se são 9/10 dos conselheiros, de todos os conselheiros. Para muitos serão 9/10 dos conselheiros presentes, outros discordando, mas a reunião vai acontecer e o Cruzeiro esperando levantar com esta alienação à lei da Campestre 2 na casa de 15 milhões de reais para pagar algumas dívidas e para dar uma respirada neste 2020. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro no Rádio Esportes. Pansieri. Volta sim, Samuel Venâncio.